Pois então, aí quem está nos acompanhando agora deve estar assim, né? Ah, tá ali o Ricardo da editora, tá ali a Camila e a Priscila, autoras do baralho. Lógico que vão falar bem, vão ficar só elogiando, dizer que é maravilhoso e tal. Tá na dúvida? Não tem problema. Entra aqui, o pessoal vai colocar aqui o QR Code de novo, entra nesse QR Code que está aqui do lado, né? Entra na página do baralho, não compra não precisa usar aquele cupom que nós falamos agora há pouco, entrevista 42, não precisa. Entra lá e baixa o conteúdo do baralho até o primeiro capítulo. Aí você vai ter condições de analisar as autoras, a apresentação do produto, sumário e o primeiro capítulo da obra, para que você tenha mais condições de avaliar de que o que nós estamos falando aqui, de fato, é verdade. E por falar em verdade, a pergunta que não quer calar, Priscila, o que é FAP? A gente falou, vamos dar uma aula de FAP aí para o pessoal, para já começar a tirar as dúvidas que com certeza já estão borbulhando na cabeça delas. Ricardo, se você me deixa falando aqui, eu vou falar o tempo todo sobre FAP, né? Mas o que é, então, essa abordagem? É a psicoterapia analítica funcional. A Camila falou um pouquinho ali no começo, né? Mas é uma terapia comportamental contextual que surgiu na terceira geração, né? Terceira onda das terapias comportamentais contextuais. Então, a FAP, ela trabalha através da relação terapêutica. A gente vai entender o quê? Né? Com a nossa base de análise do comportamento, a gente tem um foco muito em aprendizagem, em olhar o contexto, olhar a história de vida desse cliente, e a gente vai entender que o problema que ele vai trazer para a gente, ali na sessão, a queixa dele, muito provavelmente vai acontecer ali com a gente em sessão. Então, a gente vai, né, com base numa formulação de caso, nas entrevistas iniciais, a gente vai começar a entender o que é o comportamento problema do cliente e o que seria um comportamento de melhora, né? E o comportamento problema dele acontecendo lá fora, que ele vai trazer o relato para a gente desse comportamento problema. Ah, eu tenho problema de relacionamento com meu marido, no trabalho, eu tenho determinadas situações que me trazem muito sofrimento, e a gente vai conseguir estabelecer um paralelo com isso acontecendo na sessão. E quando a gente consegue identificar isso na sessão, a gente também vai fazer toda uma estratégia para trazer o comportamento de melhora desse cliente, para a gente moldar, a gente fortalecer esse comportamento de melhora ao vivo na interação terapeuta-cliente, para depois que esse comportamento ele já está bem estabelecido nessa relação que é segura, nessa relação que é sem julgamento, a gente vai incentivar o cliente a levar essa melhora para outros contextos, seja em outros relacionamentos, no trabalho, faculdade, família. Então, a FAP tem esse olhar de o comportamento acontecendo, o problema acontecendo aqui e agora, e como que eu posso transformar, moldar isso num comportamento de melhora. Né? Então, a gente tem uma base muito forte da análise do comportamento e vamos bebendo de outras fontes também, ali das terapias comportamentais contextuais. Basicamente, mas bem básico, é isso. E uma conversa que a gente sempre tinha, eu e a Pri, na execução do baralho, foi uma frase que ela usou, ela disse assim, que não se é terapeuta FAP 100% do tempo. E isso foi isso que você me falou, né, Pri? E isso é interessante porque é importante a gente falar sobre as TCCs, que é a nomenclatura que está se usando hoje, né? Ela é da análise do comportamento. Então, essa é a fonte da qual ela bebe. Mas em muitos atendimentos faz sentido para ela beber da fonte da FAP, porque nessa postura baseada em evidências que a gente tem buscado tanto, quando faz muito sentido, dá certo para aquele paciente, naquele caso, é lá que a gente vai beber, como a gente pode beber de outras abordagens também, né? Então, isso que eu acho que é bem interessante, assim, dessa visão bem integradora do que pode se fazer dentro das possibilidades que as TCCs nos proporcionam. E uma outra coisa que eu acho que também ajuda a gente a beber desse olhar da FAP, né? Às vezes alguém vem com uma queixa de comportamentos depressivos, ansiedade. Será que a FAP serve para isso? Se a gente for olhar a fundo, muito provavelmente essa queixa vai estar relacionada com algum contexto interpessoal, né? Então, eu tenho ansiedade, mas como que essa ansiedade aparece? Em que contexto? Com quem? Como que ela te atrapalha? Ela te paralisa?
Então, quando a gente olha a queixa do cliente, mas muito provavelmente vai ter uma questão de relacionamento interpessoal atrapalhando, né, fazendo com que esse cliente tenha prejuízos. E quando a gente olha para relacionamento interpessoal, a FAP tem todo um repertório, tem toda uma proposta para a gente olhar para comportamento problema e comportamento melhora e intervir para trazer melhor qualidade de vida, melhores relacionamentos para essa pessoa. Pois então, começou a gostar da FAP? Aqui, ó, temos o baralho e nós vamos colocar agora aqui um outro QRzinho Code, já está ali do lado, que é um kit formado por uma caixa de cards da RIC Jogos e de um livro da Sinopse Editora, tá? Então você, entrando nesse linkzinho que está aí ao lado, pode pegar aquele cupom da entrevista 42, comprar o baralho, comprar o livro com a teoria da FAP para você adquirir esse conhecimento e já também uma caixa de cards da RIC para também trabalhar no set terapêutico, tá bom? A gente aqui se vira, né? A gente vai fazendo, vai falando, vai trazendo as abordagens e vai dando material para que as profissionais e os profissionais da psicologia consigam atender cada vez melhor os seus pacientes / clientes, porque os psicólogos até hoje não definiram se é uma coisa ou se é outra. É uma briga. Um dia faremos uma discussão pública para chegar ao consenso. É cliente ou é paciente? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Lembra do biscoito Tostines? Acho que não. Isso aqui é só para quem tem cabelo mais branco. Propaganda das antigas. Minha querida Camila, segundo a Mavis, né, que é uma das fundadoras da FAP, esse recurso serve como uma ótima ferramenta para os terapeutas se envolverem mais ativamente com seus clientes. Sendo assim, qualquer terapeuta pode usufruir desse recurso? Como psicólogos adeptos à ACT, a terapia do esquema e demais abordagens, podem usufruir do baralho ao seu favor? Ótima pergunta, Ricardo. Assim, a gente pensa, eu e a Pri, a gente até colocou isso, né, que qualquer psicólogo que tenha uma fundamentação teórica, né, bem enraizada dentro daquilo que ele acredita, pode adaptar a FAP para a sua teoria, né? Então, acho que um caso é esse, eu e a Pri aqui, eu falo muito do lugar da TCC, a Pri fala muito do lugar da análise do comportamento, e nós duas estamos bebendo das terapias de terceira geração. E a gente tem que ir atrás realmente disso, do que dá certo. Por exemplo, se eu tenho um paciente com depressão, um quadro clássico de depressão, o que a gente tem com mais evidências hoje? A análise do comportamento com a técnica da ativação comportamental. Agora, se esse paciente tem depressão e ele tem ansiedade, um quadro de comorbidade, eu vou precisar beber da fonte da ACT. Então, é essa leitura que a gente tem que fazer. Pacientes com transtorno de personalidade borderline, a gente precisa beber um pouco lá da DBT. Então, assim, a FAP, ela vem para trabalhar com essa questão da relação terapêutica. E muitas pessoas me perguntam, Camila, mas todas as abordagens trabalham com relação terapêutica. Isso acaba ficando muito confuso quando se fala da FAP, porque quando eu aprendi da FAP, sobre a FAP lá na faculdade, que a professora deu de forma muito pincelada, isso lá em 99, mais ou menos, ficou assim, FAP, relação terapêutica. Tá, mas as outras abordagens, então, não trabalham relação terapêutica? Sim. Todas validam muito a questão da relação terapêutica, todas consideram a importância da relação terapêutica. A TCC, ela tem até um nome para a relação terapêutica, que é o empirismo colaborativo. O diferencial é que a FAP, ela usa a relação terapêutica para fazer intervenções. E a TCC, por exemplo, ela vai acreditar que a boa relação terapêutica é aquilo que vai ajudar numa boa conceitualização de caso e na escolha das melhores intervenções, que não necessariamente depois vão utilizar da relação terapêutica. Então, isso que é o rico do baralho da FAP, né? Ele permite essas conversas entre as diversas abordagens. E eu e a Pri conversando, assim, eu falo sobre os meus atendimentos pela TCC, ela disse assim, Camila, você analisou pela FAP, mas você interviu pela TCC, ou o contrário, né? Então, a gente vai fazendo essa conversa e que responde a tua pergunta, Ricardo. O profissional que tem o pé bem fincado em alguma teoria, seja TCC ou análise do comportamento, ele pode beber, sim, do baralho da FAP fazendo as devidas adaptações. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que tem aluno que se forma e vai fazer uma especialização em DBT.
Aí eu sou contra, porque eu digo, não, tem que ter bem fincado lá o pé na análise do comportamento ou na TCC, para daí eu começar a ver as outras abordagens, as contextuais, no caso, né? Teve até um exemplo que eu trouxe para a Pri, de uma paciente usando o baralho, tá? Como é que a TCC usou o baralho da FAP? Tem uma perguntinha que diz alguma coisa que te incomode nos nossos atendimentos, enfim, e eu fiz essa pergunta para uma paciente. E ela disse assim, Camila, não sei se porque tu é professora, mas tu explica demais. Ela falou assim, tu explica tudo, tu traz dados de pesquisa, tu traz quantos por cento disso, quantos por cento daquilo, e isso às vezes me incomoda, porque eu não sei se isso vai me ajudar a ter todo esse conhecimento. Só que a TCC tem aquela sua principal técnica, que é a psicoeducação, que diz que a gente tem que explicar para o paciente sobre o modelo, sobre o transtorno, sobre a leitura que a gente faz do paciente, né? Então, com essa paciente, o que a TCC diria? Que está faltando assertividade para essa paciente, para trazer aquilo que incomoda de uma forma que é espontânea, vamos dizer assim. Só que ela não trouxe de uma forma espontânea, faltou habilidades sociais. E o baralho da FAP foi um recurso maravilhoso para evocar essa dificuldade dela. Tirando essa cartinha, ela me trouxe e eu consegui trabalhar com ela essa dificuldade e a gente foi ajustando a forma da nossa relação terapêutica ali para que as informações que eu trouxesse para ela fossem úteis e não a incomodassem. Então, esse é um exemplo de uma integração. E aí, cada abordagem pode integrar e adaptar da forma que ficar melhor. E eu acho esse exemplo que a Camila trouxe maravilhoso, porque se essa pergunta não tivesse saído ali, a Camila não teria essa informação, né? Então, realmente, o baralho evocou um conteúdo que ela pôde trazer para a relação terapêutica. E mais, a Camila falou que, né, que depois ela conseguiu reparar essa situação, ver o que funcionava para aquela cliente. Isso é muito importante na FAP, porque a gente não toma que tudo funciona para todo qualquer cliente, né? Mas vamos ver para esse meu cliente em especial o que funciona. E poderia ser que, se uma pessoa não tivesse coragem, se a cliente da Camila não tivesse coragem de falar isso para ela, pode ser que ela se engajasse menos, né, no processo terapêutico, pode ser que ela, assim, começasse a ficar com o pé atrás com a Camila e, inclusive, desistisse do processo terapêutico. Então, eu acho que usar essas perguntas ajuda a trazer conteúdos que podem ser muito importantes e podem aprofundar e reparar, inclusive, a relação terapêutica, né, Ká? Que bom que você trouxe esse exemplo. Eu amei ele quando você falou dele. Aham. Não sei se temos tempo, mas um outro exemplo de uma paciente que eu elogiava ela quando ela fazia as tarefas, né? Na TCC a gente trabalha com tarefas de casa. Ela chegava na sessão, eu fiz o que tu recomendou e tal, e eu dizia, nossa, que legal, parabéns e tal. Ela era uma pessoa que na história de vida dela não lidava bem com elogios. Então, isso também foi uma coisa que ela trouxe, né, nessa carta que incomodava eu elogiar ela por aquilo que ela fazia. Coisa que talvez não aparecesse se eu não tivesse usado o baralho, né? Então, para ver que a pessoa tem dificuldade de receber elogio e isso aparece na sessão. E é através da relação terapêutica que a gente vai trabalhar. E a gente teria outros exemplos para trazer, mas é que a gente não tem tempo para que as pessoas possam entender, né, como que aparece na relação terapêutica, então, essa questão das dificuldades que a pessoa tem e como é que o baralho pode ajudar a evocar isso. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!